Neste vídeo, vou dar o resumo do último episódio de Uzumaki. Inicia mostrando um grupo de repórteres dentro de um carro, indo até atrás dos seus companheiros que foram enviados para lá para ter notícia do tornado que aconteceu, já que eles não dão notícia desde o segundo tornado que foi atingido na cidade. E quando eles entram dentro do túnel, que é a entrada da cidade, eles são atingidos por um tornado. E após ser atingido pelo tornado, só uma mulher consegue sobreviver, e ela sai do local indo atrás de ajuda, e nisso ela vê um monte de carros também destruídos, que nos faz pensar também que todas as pessoas que tentaram entrar nessa cidade também foram atingidas por esse tornado, e as pessoas também que tentaram sair nessa cidade também foram atingidas por esse tornado. E aí ela começa a ver a cidade toda destruída e também um helicóptero rodando a cidade, mas acaba sendo atingido pelo tornado. E ela continua andando pela cidade em busca de ajuda e acaba vendo o lago da cidade em um formato de redemoinho. Após ver esse redemoinho, ela escuta a zoada de uma sirene. A gente vê a nossa querida personagem Kirin ali chamando ela para se esconder, porque está vindo tornados para a direção deles. Quando a gente vê esses tornados, são pessoas lá dentro controlando eles e indo em direção à escola para destruir. E a gente vê também nessa circunstância o irmão da Kiri achando legal essas pessoas conseguindo controlar esses tornados e ele querendo se tornar parte dessa gangue que se chama Gangues das Borboletas. E a Kiri questiona ele dizendo: nem pense nisso, muitas pessoas morreram tentando copiar o que eles fazem, ser eles. E aqui a gente já dá para perceber que essas pessoas estão sendo usadas pela maldição do espiral. E nessa pequena conversa a gente já percebe que já tem um bom tempo que isso tudo aqui já está acontecendo, de todos os acontecimentos que aconteceram no terceiro episódio. Ao passar essa pequena confusão, eles começam a andar pela cidade. O irmão da Kiri começa a perguntar àquela mulher se ela é uma das voluntárias, e ela diz que não, ela é da TV e veio aqui para divulgar notícias do que está acontecendo nessa cidade. E ali a gente descobre qual é o nome dela, Maruyama. E nisso a Kiri também começa a falar que qualquer movimento repentino que eles fizerem vai surgir um tornado. Um exemplo é, eles têm que andar devagar e com cuidado. Se eles começarem a andar muito ligeiro e fazer um movimento que seja muito alarde, vai se tornar um tornado. Vai se tornar uma espiral para destruir eles, para consumir eles. E por ver que a repórter está machucada, eles vamos até o abrigo, porque lá eu posso cuidar de você. E chegando lá no abrigo, a gente vê um monte de gente dentro dessa casa. Uma pessoa já falando: não tem mais espaço para ninguém, saia daqui. A Kiri lá se questiona: não, eu tô aqui há muito tempo antes de vocês, então eu também tenho direito. E começa uma mini confusão ali, porque o namorado dela começou a sussurrar que todo mundo ali está enlouquecendo por causa dos espirais. E a pessoa começa a se irritar com ele porque ele está murmurando isso há muito tempo e já está cansado, porque todo mundo ali também está cansado, todo mundo está ali desesperado, todo mundo ali também está querendo explicações, quer sair dali. Ele continuar falando isso não vai adiantar de nada. E nisso faz toda a família da Kirin, que estava ali também, e ele ser expulso dessa casa. E o interessante é que na hora que ele é expulso e ele cai no chão e faz aquele movimento brusco e rápido, nasce uma onda de tornado ali naquele momento. E eles começam a andar pela cidade toda destruída, querendo arrumar outro abrigo. Só que a repórter diz assim: não temos que arrumar outro abrigo, temos que sair dessa cidade. E o irmão daquele começa a falar: muitas pessoas tentaram sair, só que elas estão dizendo que não tem como escapar, como se ela não conseguisse sair dali. E calma que isso daqui vai ser explicado, e é uma parte bem interessante desse episódio. E também nessa conversa a gente vê o pai da Kiri dizendo que tem que terminar o trabalho dele, a arte da espiral, e tem que pegar o barro que está no lago. E após escutar isso, o Shuichi continua lá resmungando: todo mundo está enlouquecendo, ele já está enlouquecendo, todo mundo vai ser amaldiçoado por esse espiral. E nesse momento, quando eu estava assistindo, eu pensei: cara, o Shuichi vai enlouquecer pelas pessoas todinhas estar enlouquecendo ali naquele momento. Então ele vendo as pessoas enlouquecendo, ele vai enlouquecer por si só, vendo as pessoas enlouquecendo. E nisso daí eles acabam se assustando com vários tornados aparecendo ali e eles vendo várias cascas ali de caracol. O irmão da Kiri começa a sentir um cheiro de carne grelhada. E aí a gente vê várias pessoas dos redemoinhos logo no início do episódio ali cozinhando os caracols. De certa forma, eles estão comendo ali
ali um animal, mas ao mesmo tempo é um humano ali. E o irmão da Kiri vê isso, vai se aproximando até esses caras. E esses caras dizendo: vem aqui junto com a gente comer essa carne deliciosa. Só que fica intensificando isso, querendo forçar eles a comer, mesmo eles não querendo isso, porque eles não querem fazer parte dessa gangue. Então o pai da Kiri vai lá proteger ela. Só que um dos caras cria um redemoinho afastando o pai dela daquele local. E a Kiri tentando afastar também esses caras, acaba criando um redemoinho. Só que esses caras conseguem controlar esse redemoinho. Então ali ele cria vários outros e começa a separar eles dali. E até um momento ele estava até conseguindo separar esse grupo, que até a Kiri e a repórter conseguem ficar de mão dadas. E quando a gente vê que eles iam se separar ainda mais, o nosso querido Swinshin aparece ali em um poste e consegue agarrar elas para elas não irem junto com esse tornado. E a galera que estava lá se gabando, que estava conseguindo controlar esses tornados, acaba sendo sugado pelo redemoinho do lago. E após todo esse acontecimento, a gente vê outro grupo de pessoas ali no meio da destruição. E esse grupo acaba encontrando o Swinshin, a Kiri e a repórter. E a gente descobre que nesse grupo tem voluntários que foram para lá para ajudar por causa do terremoto e também familiares de pessoas que já moram nessa cidade. E também ele começa a falar ali que já tentou sair dessa cidade várias vezes, mas é como se todas as vezes que eles tentassem sair, eles voltassem para o mesmo lugar. Até um que fala assim: eu entrei dentro daquele túnel para sair dessa cidade, e a sensação é como se o túnel não acabasse, e quando a gente saía do túnel, a gente voltava para a cidade novamente. Tudo ali está virando em espiral. Ele falou também que já viu vários grupos tentando sair pelo mar, mas todas as vezes que eles vão sair, eles são sugados por um redemoinho que aparece na frente deles. E nisso, o líder desse grupo pergunta: o que vocês estão fazendo? Onde vocês estão? E ela fala que está numa dessas casas velhas que ficaram um pouco de pé ali naquele momento. E aí a gente percebe que daquele acontecimento lá com aquele grupo, até agora já passou um pouquinho de tempo, e eles novamente andando pela cidade, procurando alguma saída, alimento, suprimentos, esse tipo de coisa. O líder desse novo grupo começa a se perguntar por que prédios, casas novas estão destruídas e essas casas mais velhas ainda estão intactas. E aqui ele começa a falar que essas casas são muito antigas. E nessa conversa a gente descobre qual é o nome desse líder do grupo, que é Tanizaki. E também nessa questão a gente começa a perceber que uma pessoa do grupo dele está começando a se transformar em um caracol. E tudinho ali já começa a ficar desesperado, começando a olhar entre si se nas costas também está começando a espiral. O Swinshin começa a dizer: quanto mais lento a gente começa a andar aqui nessa cidade, quanto mais tempo a gente vai ficando aqui, mais a espiral vai nos consumindo e mais a gente vai começar a se transformar nesses caracóis. Então é muito bom a gente ver como eles estão ficando cada dia mais lascados nessa situação, como se não tivesse escapatória. E eles andando, começa a chegar naquelas casas onde estão em pé ainda e onde tem várias pessoas refugiadas. E as pessoas que estão ali por fora também querem estar nessa casa, porque estão percebendo que as pessoas que estão assim por fora só andando estão começando a se transformar em caracol. A pessoa que está lá dentro da casa diz assim: não me importo, eu não quero saber, vocês estão proibidos de entrar. E todo aquele pouquinho de grupo ali que estão tentando entrar consegue abrir um pouco a porta, mas ali aparece 3 pessoas cuspindo tornados. Quando isso passa, a gente percebe que todas as pessoas que estão dentro dessa casa estão enroscadas umas nas outras, porque não tem mais espaço realmente para entrar ali. Então aquele medo, aquele sentimento de refúgio e onde eles precisavam um do outro para se proteger, acabou se tornando a maldição deles, acabou se tornando esse espiral que acabou enlouquecendo e transformando eles em um só. Após essa descoberta, a casa começa a ficar pequena para eles e a casa começa a ser destruída aos lados. Só que ali a gente percebe também que após isso eles começam a pegar as madeiras que estão ao redor para construir mais dessa casa. E ao ver isso, o Tanizaki, que é o líder daquele grupo novo que apareceu, começa a ter a ideia: eu acho que a gente devia pegar essas madeiras e construir um puxadinho pra gente. E tudinho começa a questionar ali: vamos pensar em outra coisa, vamos tentar fugir e não conviver aqui dentro. E quando eles continuam lá procurando uma solução para sair dali, alimentos e tal, eles começam a ver vários barcos de resgate tentando chegar nessa cidade. Só que aparecem vários redemoinhos ali e sugando eles. Que me faz pensar que as pessoas realmente estão tentando chegar lá, mas elas não estão conseguindo chegar nessa ocasião. E
a cada momento a gente percebe que eles estão ficando suscetíveis a fazer várias coisas que eles não iam imaginar que iam fazer. Se lembra da carne do caracol ali? Eles percebem que estão sem alimentos, mas encontram várias carnes de caracol ali. E aí eles se questionam se vale a pena ou não comer aquela carne, mas eles precisam sobreviver. E para isso, eles têm que se sacrificar esse lado que eles não queriam sacrificar. Então, começam a comer a carne. E a Kiri fica até relutante no meio disso aí, vendo eles todos ali comer. Mas vê também o seu namorado comendo junto ali. Então, mostra ela indo até lá para pegar a carne. Mas fica aquela dúvida se ela realmente comeu ou não. Eu particularmente acho que ela comeu. Mas ela não vai fazer parte desse movimento do espiral porque ela é forte. E o espiral está fazendo de tudo para pegar ela e o Swinch, que por mais que o Swinch esteja aqui mais fácil de ser pego pela essa maldição, que já está começando a enlouquecer, mas ainda ele está firme e seguindo em frente. Mas os outros, que são mentes mais fracas, a partir desse momento que eles começaram a comer essa carne, você vai ver a obsessão deles em conseguir mais carne de caracol. E a gente percebe que nesse momento que essa carne não é ruim, é uma delícia. Então, se eles estão com bastante fome e é uma delícia, e esse desejo de consumir isso, de ter esse prazer, vai trazer a maldição do Uzumaki para eles. É interessante que todos os sentimentos e todas as emoções são intensificadas de uma forma diferente de cada um. E aquele voltando com a repórter para o abrigo, onde eles tinham feito ali para a mãe e o irmão, eles percebem que está tudo destruído e que um tornado passou por ali e acabou carregando a mãe deles. Mas também nesse local, aquele percebe que seu irmão está começando a se transformar em um caracol. Então, se ela já estava desesperada para sair dessa cidade, dessa situação, aqui aumentou ainda mais. Então ela diz: se a gente conseguir escapar daqui e sair dessa situação, dessa maldição, eu acho que pode reverter o que está acontecendo com ele. Só que a repórter começa a questionar com ela: mas como assim? Como a gente vai sair? Que nem pelo mar dá pra gente sair. Então ela tem a ideia de que vamos usar as montanhas, porque ali pode ser que tenha outra forma de escapar. Mas assim, em primeiro momento, poderia ser até uma boa ideia, porque de todas as pessoas que ela encontrou até agora, ninguém pensou nessa parte da montanha. Mas tem aquelas pessoas que não conversaram com ela, que também tentaram fazer isso. Como a cidade está em um redemoinho e não consegue escapar, a gente já começa a imaginar o que ela tá tentando aqui. Esse momento de esperança que ela tá tentando não vai adiantar de nada, porque infelizmente não tem escapatória. Então eles resolvem ali subir a montanha para tentar escapar dessa cidade. Mas quando eles estão subindo, eles começam a ver várias ondas de tornado. E quando eles começam a prestar atenção, eles veem lá o líder daquele grupo, o Tanizaki, construindo uma casa. Então a maldição do Uzumaki já chegou até ele. E nisso eles continuam caminhando na montanha para tentar escapar, né? Começa a ver tudo ali em redemoinho, as árvores, as plantas e tal. Até que em um momento eles conseguem encontrar aquele grupo de pessoas que estava junto com o Tanizaki e começa a ver: vocês estão voltando lá de cima? Aí eles: não, a gente viu vocês indo em direção à montanha. Então tudinho ali já começa a perceber: não tem como realmente escapar daqui. Mas mesmo assim, vendo toda essa circunstância, eles tentam ainda continuar em frente para ver se vai para outro caminho. E no meio desses caminhos aí que eles estão tentando escapar, começa a ter fome e um dos grupos ali, nesse momento, começa a se transformar em um caracol e tudinho ali começa a ficar desesperado para essa carne tão deliciosa. Vamos nem esperar, cara, vamos comer cru assim mesmo. E um deles começa a entrar dentro dele ali. Ao mesmo tempo que ele tá sentindo uma carne gostosa, ele tá sentindo uma sensação muito boa de entrar naquele lugar em um formato de espiral. E a Kiri, vendo toda essa bizarrice, começa a seguir o seu próprio caminho. A Kiri andando por aí de novo, tentando encontrar mais formas de sair dali. Eles acabam esbarrando com aquele pessoal que estava comendo lá o caracol e diz que já estava satisfeito e que poderia ajudar eles aí a continuar a seguir, a encontrar essa saída. Só que o irmão da Kiri, naquele momento, começa a se transformar no caracol. Ela entra para dentro da floresta e
acabam indo até um penhasco e fazendo assim o seu irmão grudar na parede do penhasco e descer para pelo menos fugir dessa ocasião. Ele ainda fica relutante em ir, ainda fica querendo ficar com a sua irmã mesmo nesse estado. Enfim, o seu irmão começa a descer esse penhasco e assim fugir. Mas o grupo começa a chegar ali. Diga onde está o seu irmão, diga onde está o caracol que eu quero comê-lo, essa delícia. E nisso a gente vê os corpos deles se enroscando e eles sendo engolidos pela maldição do Uzumaki. E assim o grupo da Kiri continua a caminhar pela floresta, pelas montanhas, e a repórter começa a perceber que o tempo está passando de uma forma diferente, está algo mais pesado, como se tivesse mais lento, e isso se confirma quando eles veem a cidade toda em um formato de espiral. Se lembra das casas velhas que eles tinham falado que estava ali há muito tempo? Então eles começaram a interligar as casas uma na outra para formar o espiral ali, e nisso eles começam a entrar dentro da cidade e o Shuichi começa a falar uma teoria dele. Essa daqui é a forma original da cidade, só que com o passar do tempo ela foi se quebrando e se tornando o que ela é para eles hoje, né? Só que a verdadeira forma dessa cidade é essa daqui que a gente tá vendo agora. E quando eles estão andando pela cidade nova e toda em formato de espiral, eles começam a ver várias pessoas ali no formato de espiral. E nisso a gente vê um cara barbudo carregando uma dessas pessoas. E quando a Kiri olha para ele, ela reconhece, é o Tanizaki, o líder daquele grupo lá. E se lembra que quando eles estavam subindo a montanha, o Tanizaki estava construindo umas casas. Então, ele ajudou também a fazer toda essa forma de espiral. E ele já começa a falar: ah, aqueles jovens, quanto tempo! E parece que vocês não envelheceram nada. E aí a gente já começa a perceber, já se passaram vários anos desde o momento que eles entraram nas montanhas. E ele continua falando de que os moradores estão trabalhando duro para que as casas comecem a se conectar. E já está quase terminando esse projeto. E ela começa a perguntar a ele se viu os pais dela. E ele diz: ah, eu vi sim, ele estava tentando fazer algo, a arte da espiral, ali no lago, que está no centro da cidade. Ela fica bastante alegre porque tem a chance deles ainda estar vivos. E assim a gente começa a ver mais bizarrices. Eles começam a ver lá as pessoas lá no formato espiral, tentando completar todas as casas e tal. E quando eles começam a ficar cansados e começam a descansar quando vai chegando a noite, então eles começam a ter uma conversa entre si. Se isso daqui já aconteceu antes e que tá voltando tudo de novo, por que a gente nunca soube disso? Então o Shuichi dá uma teoria ali de que, já que isso aqui acontece em anos e anos e a gente não sabe quanto tempo é de começar o início da maldição até finalizar ela, para depois as outras pessoas começarem a ver essa cidade novamente, então todas essas histórias começaram a sumir e não existir mais ninguém na cidade, porque elas começaram a ser consumidas pela própria cidade. Então, com o passar do tempo, as pessoas que encontravam essa cidade assim em Redemoinho não sabiam o que tinha acontecido com ela, mas começaram a formar outras coisas a partir dessa ruína. Então fica esse mistério entre eles, há quanto tempo essa maldição está acontecendo. E finalmente eles estão conversando sobre as coisas bizarras que estão acontecendo, que era para ter acontecido desde o primeiro episódio. Eles tentarem assim teorizar sobre o que poderiam fazer para escapar de lá, o que poderia fazer para evitar esse tipo de coisa. E eles só começaram a fazer isso agora no final, quando já não tem mais escapatória e não tem mais chance para onde ir. Mas eu queria que essas conversas fosse acontecido assim, crescente no anime todo. E no meio dessa conversa, eles acabam vendo que algum corpo está sendo queimado e eles começam a ver a fumaça em cima deles em formato de espiral e indicando o centro da cidade. Aí eles começam a pegar aquilo ali como referência. Só que quando eles estão lá chegando perto, uma das casas começa a se conectar e a repórter ficando para trás. E nisso a gente vê vários moradores ali gritando, dizendo: já consegui conectar, eu também! E aí percebemos que toda a cidade conseguiu conectar todas as casas em formato de espiral. Eles abrem uma das casas e quando entram dentro da casa não tem mais ninguém. E eles vão seguindo a casa do formato de redemoinho até o centro. E quando eles chegam lá no centro, não existe mais o lago, mas sim um poço
em formato de redemoinho. E quando eles estão descendo lá a escada para chegar no fundo do poço, eles acabam encontrando um dos moradores ali, dizendo: me ajude a descer daqui, porque existe algo maravilhoso no final desse poço. E assim mordendo ela, e o Swinch ali fazendo separar o morador da Kirin, acaba sendo pego por esse morador que está em formato de espiral e assim caindo até lá no fundo do poço. A Kirin, desesperada, descendo a escada. E quando ela chega no final da escada, ela vê uma torre, e nessa torre também está no formato de espiral. Então, para chegar lá, ela precisa pular. Só que ela consegue chegar no primeiro espiral que tem nessa torre, mas quando ela vai pular de novo para outra espiral, ela não consegue se agarrar e acaba caindo em vários corpos ali em formato de espiral. E nisso ela começa a ver uma ruína bastante diferente, que para mim é um templo do espiral, como se essa maldição, essa entidade espiral fosse um deus, fosse alguma coisa que precisa de todos os anos ali obter esses desejos e essas loucuras e essas pessoas para se manter vivo, para se manter poderoso ali naquele meio. Aqui ele consegue encontrar os seus pais, mas ali já é tarde demais, porque eles estão mortos e já conectados junto com essas ruínas. Também ali ela consegue encontrar o Swinch, que começa a falar o que ele acha que são essas ruínas. Basicamente ele fala ali que essas ruínas são praticamente vivas e que ele não sabe qual foi a intenção inicial de construir essa estrutura, mas a partir do momento que ela agora age por instinto, ela começa a chamar a atenção das pessoas que vivem lá em cima para obter certos desejos, certas coisas que ele não entende até agora, mas que isso acontece em tempos e tempos. E Akira, ao escutar isso, começa a falar lá com Swinch, dizendo: se isso mesmo é verdade, o que vamos fazer agora? E ele diz que não consegue mais aguentar a maldição. E ela diz também que não tem mais energia para enfrentar esse lugar. E nisso Akira dá a mão ao seu namorado Swinch, e eles assim se conectando junto com a espiral da cidade, e a cidade se completando em um Uzumaki. E terminando assim o anime. E posso dizer a você que, por mais que eu não tenha gostado de algumas circunstâncias que aconteceram nesse anime no decorrer dele, esse final para mim foi bem satisfatório, principalmente pelo fato de que ninguém conseguiu sobreviver. E isso já dava início no episódio 3, quando a gente viu as coisas aumentando ali e as bizarrices aumentando, e cada vez mais eles não tendo controle do que estava acontecendo. E mesmo que tenha sido tarde, eles conversaram entre si sobre as circunstâncias que estavam acontecendo nessa cidade, eu gostei de como eles conseguiram colocar isso nesse episódio, deixando um pouco claro o que é mais ou menos essa maldição do Uzumaki, e fazendo a gente assim teorizar um pouco mais sobre tudo o que eles passaram durante todo esse anime, as motivações, as convicções, os sentimentos, o que eles poderiam fazer, o que eles não, o que esse Uzumaki quer passar pra gente, o que a gente tem que aprender com tudo aquilo que a gente viu nessa cidade, as obsessões, os desejos, que isso pode ser bom e o que pode ser ruim para a gente, e que realmente os desejos que a gente tem na vida real pode ser tão mal como essa maldição aqui do Uzumaki.